Boa tarde, pessoal. Então, hoje eu vim falar aqui, acho que esse vai ser o último vídeo que eu vou estar falando dessa série, né, completa de como eu enfrentei o câncer, né? Eu vou fazer outros vídeos, claro, porque eu vou me lembrando de detalhes que eu vivenciei, que às vezes eu não lembro agora quando eu estou falando, mas esse eu vou finalizar aqui com a última parte desse processo todo, né? Que a primeira parte foi o diagnóstico, depois do diagnóstico veio aí o tratamento, o primeiro tratamento, né, com as sessões de rádio e químio, que eu conversei com vocês, que eu falei com vocês em outros vídeos, e também também entrei com tratamento, né, alternativo, né, com o protocolo da uva, e depois de tudo isso veio a parte da cirurgia, para retirada, né, do possível tumor que estava dentro de mim. E esse processo também foi um processo doloroso, porque era uma cirurgia é, é, grande, era uma cirurgia que ia deixar um estrago em mim. E eu lembro que quando eu fui indicado para procurar um determinado cirurgião aqui que é especialista no assunto, eu perguntei a ele a possibilidade de fazer o tratamento, a cirurgia via vídeo, né? Que seria menos agressivo, menos dores e tal. E ele me disse o seguinte: olha, Matias, esse tipo de cirurgia no SUS aqui na Bahia não faz, só em São Paulo. Aí tá, beleza. Mas aí eu queria muito fazer aquilo. E aí o que é que eu vi em toda essa situação? Quando eu perguntei ao médico se tinha possibilidade, nesse momento eu estou manifestando um interesse, um desejo meu de realizar uma coisa. E as manifestações que a gente tem, que a gente faz, a gente aprende a fazer com as ferramentas que a gente vai adquirindo, né, as ferramentas energéticas, como o Energy Healing, que eu falei com vocês, né, no vídeo passado, e o Cabalion, que eu, né, em outros vídeos eu também comentei, é, essas ferramentas, né, esses conhecimentos filosóficos, ele nos ensina a manifestar o que a gente quer. Então, naquele momento que eu perguntei ao médico se tinha possibilidade de fazer, eu estava manifestando esse interesse. Então, eu estava dizendo para o universo que eu queria que a minha cirurgia fosse via vídeo, que era menos agressiva. E beleza, mas o médico me falou que não era possível, que só particular. E eu nem ousei perguntar quanto era, porque eu não tinha condições, né, de pagar uma cirurgia daquela, naquele momento. E aí, pronto, começou o processo de você fazer exames, né, de procurar outros médicos, né cardiologistas, para ver para fazer aquela bateria de exame, para ver como você está, para ver se está apto a fazer a cirurgia. E a minha sessão de rádio, ela terminou em outubro, 13 de outubro de 2022. E antes de terminar as sessões de rádio, eu já estava procurando o cirurgião, né? Porque eu fui orientado que eu teria que fazer essa cirurgia até 40 dias após a última sessão de rádio. Então o tempo estava correndo para mim, porque segundo o médico, né, o médico responsável lá pelas sessões de rádio, disse que se eu fizesse depois, que todo aquele processo que eu fiz e que foi doloroso, que não ia adiantar nada. Então eu comecei a procurar antes. Então dia 12, dia 13 de abril, dia 13 de outubro terminou a sessão de rádio. Eu já estava no processo, né, procurando o cirurgião. Encontrei esse cirurgião, fiz todos os exames e foram vários exames. E quando foi 16 de dezembro, quer dizer, 2 meses depois, já tinha passado dos 40 dias, eu estava com toda a papelada para fazer a cirurgia. Só que foi 16 de dezembro. Então, é meio complicado, né, fazer uma cirurgia dessa, porque nesse caso essa cirurgia é uma cirurgia eletiva, não é uma cirurgia de urgência, emergência. E aí eu fiquei esperando fazer essa cirurgia antes do Natal, e essa cirurgia não aconteceu. Aí passou o Natal, aí chegou janeiro, passou janeiro inteiro, aí chegou fevereiro, passou fevereiro inteiro, e eu ficando angustiado, porque eu ficava na minha cabeça,
é até 40 dias. Já está há quantos meses já? Em fevereiro eu já estava com 4 meses. E aí o médico cirurgião, ele me falou que não tinha nada a ver, que aquele outro médico não sabia o que estava falando. Aí eu tanto que eu falei assim, mas eu estou no meio. O senhor está me falando uma coisa, ele está falando outra. Ele não se preocupe, que vai dar tudo certo. E aí, beleza. Quando foi em março, aí pediu para fazer uma releitura, né? Ele pediu para fazer uma releitura da biópsia. E depois dessa releitura, ele ia fazer cirurgia. E quando chegou o resultado da biópsia, que viu que todo o material que foi colhido tinha câncer, ele pediu para fazer uma retossigmoidoscopia, que é um exame que você faz, e ele pediu nesse exame para fazer uma tatuagem, que é um procedimento que faz, onde ele entra e ele tatua a região que ele vai trabalhar. Que na hora que ele abre o paciente, ele já sabe exatamente o que ele tem que fazer lá com a região que vai ser tratada. E aí ele fez e fiquei esperando. Aí a cirurgia estava marcada para o dia 29 de março, que seria uma terça-feira, 29 de março, né, agora de 2023. E quando foi no sábado, antes do dia 29, né, então 28, 27, dia 26 de março, a médica que ia fazer a minha anestesista, ela é amiga da minha tia e cliente também, né? Minha tia tem um salão, e falou com ela que tinha surgido a possibilidade de fazer a cirurgia por vídeo. Só que tinha um custo, né? Eu teria que não ia pagar o valor da cirurgia, eu ia pagar só o valor do material, e que custava entre R$ 2.500 a R$ 3.000. E tipo, a gente não tinha. Mas quando a minha tia me ligou, isso foi um sábado à noite, aquilo soou como um bálsamo nos meus ouvidos. Então eu falei, não, a gente vai conseguir. E aí eu fiz uns criativos, joguei na internet, mandei para todos os meus amigos, todo mundo fez uma grande campanha e mandei para os meus colegas healers. E interessante que eu estava num grupo que tinha 100 pessoas. E aí uma das colegas falou assim, gente, se cada um aqui der R$30, a gente consegue esse valor. Só que, né, nessa questão de contribuição, umas pessoas dão, outras não dão, umas dão mais, outras dão menos, e veio para mim o suficiente para pagar a cirurgia em menos de 3 dias, em menos de 4 dias, porque foi no sábado, eu lancei sábado à noite, o pessoal começou a manifestar, e na terça-feira, acho que na terça, quarta-feira, né, já estava com todo esse dinheiro. Só que quando foi na segunda, na véspera de fazer a cirurgia, o hospital me ligou dizendo que eu não ia fazer cirurgia. Que eu ia fazer a cirurgia na semana seguinte. E eu fiquei muito chateado. Naquele momento eu deixei as emoções tomar conta de mim. Eu fiquei muito chateado. Porque eu já estava esperando, estava naquela expectativa. Você se prepara todo emocionalmente, mentalmente. E na véspera diz, você não vai fazer não agora, vai fazer só na outra semana. É mais uma semana. Que para quem não está no processo, mais uma semana, é rapidinho. Não é rapidinho para quem está vivendo o processo. E eu fiquei muito chateado. E naquele momento um amigo meu me ligou na hora, e eu chorei, mas eu estava chorando de raiva mesmo, né? Porque eu queria que fosse logo para acabar, para terminar aquele ciclo. E depois eu entendi, e aí não foi. Eu sei que o meu colega falou o seguinte, se não for a cirurgia, eu vou pagar a sua passagem, você vem para minha cidade, vamos passar um final de semana aqui. Tá, aí como não aconteceu, eu fui, viajei e tal, e voltei, né? Fui numa quinta, voltei no domingo. Foi maravilhoso esses dias que eu fiquei lá com ele. E depois eu descobri que dia 1º era uma mudança de um portal. Era um portal que estava acontecendo. E aí uma amiga minha, uma colega minha, que é amiga também, né, healer, falou assim, Matias, olha tudo combinando para um fechamento de um ciclo e abertura do outro. Então você vai entendendo como as coisas vão acontecendo. Então, eu tinha manifestado interesse de fazer a cirurgia. E eu não fiquei preocupado com isso, eu soltei para o universo e eu consegui fazer a cirurgia mesmo sem ter dinheiro. Eu não tinha dinheiro, mas eu adquiri, porque nesse processo todo, o que é que a gente aprende? A gente aprende a não nos preocupar como
a coisa vai acontecer, nem quando vai acontecer. Você só manifesta interesse, crendo que aquilo já é seu, você já começa a agir como se fosse seu, e aí você, naquele momento, você solta para o universo vai dar um jeito, vai trazer as infinitas possibilidades daquilo chegar até você. E aí eu fiz a cirurgia, né, no dia 5 de abril de 2023, a cirurgia foi um sucesso, e depois da cirurgia teve um processo, né, pós-cirúrgico que dói muito, né, doeu muito, eu senti muita dor, fiquei 45 dias sentindo dor. Mas nesses 45 dias eu fui assistido pelos meus colegas healers, né, por amigos que são também cristãos que fizeram muitas orações, mas eu posso dizer com total certeza que Deus me curou através da ferramenta o Energy Healer. O Energy Healer me curou de um câncer. Porque quando eu conheci a ferramenta, eu já estava diagnosticado com câncer e eu apliquei a ferramenta para me curar. Então, o Energy Healer, ele me curou do câncer. Então, quando foi agora, né, no dia 9, hoje é 12, né, 12 de junho, dia dos namorados. No dia 9, agora na última sexta-feira, eu fui levar o resultado do exame e o médico disse que eu estou curado do câncer. Então, eu fui curado com o Energy Healer, com a ferramenta Energy Healer. E essa ferramenta eu apliquei em mim, eu aplico nos meus clientes, tem tido resultado e vale muito a pena você que esteja passando por qualquer problema, seja de saúde, seja financeiro, seja emocional, usar essa ferramenta ou outra ferramenta que você identificar para resolver a situação que você está vivendo. Então, eu sou grato, eternamente grato ao o mentor, né, dessa ferramenta, que é o André Sampaio. Eu sou grato a toda a equipe dele que me amparou, né, na pessoa da Eleandra, da Márcia. Agradecer a todos os meus colegas. Eu não quero nem falar aqui os nomes deles para eu não ser injusto com ninguém, mas foram muitos colegas que me ajudaram, né? E tem aqueles que são bem mais próximos, né? Que viraram amigo, que estão aqui comigo todos os dias, que eu tenho parceria com eles, que é uma delas é a Clarice, né? A Clarice Helman, que é uma grande amiga que me ajudou bastante nesse processo. A Ana, né, do Açaí, a Rosângela. Então, foram muitas pessoas que tiveram comigo nesse processo. Foram vários colegas, tanto homem quanto mulher healer, que estavam comigo, que me ajudou nesse processo. Então, essa ferramenta, ela é muito boa, ela funciona muito e eu posso dizer sim que ela me ajudou. Então, esse é o último vídeo que eu estou fazendo para dizer para vocês que eu fui curado do câncer com o Energy Healer e vou fazer outros vídeos porque agora começou a minha jornada, né, de passar para as pessoas tudo que a gente pode fazer com essas ferramentas energéticas. Então, começou a minha jornada, vai começar um trabalho pesado, tanto aqui no YouTube quanto nas minhas redes sociais, e eu vou precisar da ajuda de vocês, que vocês curtam o canal, curtam os vídeos, se inscrevam no canal, compartilhem, né, com as pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Tem uns e-books aí embaixo na descrição, que se vocês tiverem interesse, adquiram, tomem esses e-books, vai fazer muita diferença na vida de quem escolhê-los. E eu sou muito grato por tudo que eu tive, por tudo que Deus fez na minha vida, pelo que o todo fez, pelo que o universo fez. Cada um vai dar um nome, né, para aquilo que ele crê, mas tudo se resume numa energia poderosa que está acima de tudo e que está nos conduzindo, né, por onde a gente passar, e me conduziu nesse processo, né, de cura, né, de processo de tratamento até a cura do câncer. Eu sou muito grato a Deus, sou muito grato a todas essas ferramentas energéticas que foi Deus que criou para nos auxiliar. Então não fique com a mente fechada, achando isso não é de Deus. Não, tudo é de Deus, porque Ele criou tudo. Eu prefiro acreditar que tudo que existe é de Deus. Ah, mas tal pessoa está fazendo coisa errada. É a consciência dela que se afastou muito do Criador, mas ela é também parte de Deus. Ela é Deus, né? Somos todos uma coisa só. Então, eu sou muito grata a essa ferramenta, grata a Deus por nos dar essa possibilidade, porque eu me senti honrado, quando eu falei em vídeos anteriores, quando eu fui diagnosticado, eu entendi que a vida estava me convidando para aprender algo, depois ensinar, e eu tenho aprendido muito e tenho ensinado desde o primeiro momento. Muitas coisas mudou na minha vida. E quando eu estiver fazendo live, a gente vai falar mais sobre esse processo, o que foi que mudou na minha vida, do emocional, da forma de pensar, da forma de ver tudo. Então,
Eu deixo aqui minha eterna gratidão a vocês. Dê uma olhada aí nos e-books que estão disponíveis para vocês adquirirem, curtam, compartilhem, fale dessa ferramenta quem já conhece para pessoas que você vê que está precisando, sem forçar. A gente não precisa forçar nada, porque quem precisar vai nos procurar, quem estiver precisando e quiser a ferramenta vai nos procurar, seja essa ou seja qualquer outra. Então a gente não precisa forçar nada a ninguém, é só a gente estar disposto a servir a esse universo que tanto está nos servindo. Então isso aí, gratidão, eterna gratidão.